Sounding good? Está bien. So, we will continue the questions and answers. Então, continuamos a sessão de perguntas. Yes, sir. Whoops. Prabhupada spoke about said that the GBC were like watching dogs. Yeah. And how are they acting like that when they visit? Because my experience is that sometimes GBC comes and talks about administrative. Talks about what? Administrative things, subject, which is important also, of course. But then sometimes don't delve into the person to person. They're supposed to make sure all the temple residents are chanting 16 rounds and following the 4 principles and getting up for Mangalati. That's part of their watchdog. Yeah, that's one of the watchdogs. A pergunta é de que Papa disse que os GBCs são como cães de guarda, não é? Que, entre aspas, claro, que deveriam assim, estar cuidadosos em relação com o bem-estar espiritual dos habitantes dos que vivem no templo, mas muitas vezes os GBCs vêm e falam sobre temas administrativos e não entram assim a nível pessoal, não falam assim só com os devotos. Então, Prabhu disse que um dos aspectos de ser entre aspas, cão de guarda é o de certificar-se de que os devotos dizem as 16 voltas de japa, levantam-se para o Mongol Ártico, aqueles que vivem no templo, e também seguem os 4 princípios reguladores. Did I say all that? Wow. No? Yes, yes. Because I translate my question also. Okay. I mean, in the letters, the main service of the GBC is to maintain the spiritual standard. Nas cartas de Srila Prabhupada, a principal responsabilidade é o de manter os estándares espirituais. But they have to deal with many managerial problems also. Também têm que lidar com aspectos administrativos. What can you do? O que é que se pode fazer? This is just my observation. The better the leaders are in the local temple, the less problems the GBC has to deal with, and vice versa. Que quanto melhor a qualidade for dos líderes num templo em particular, menos problemas tem o GBC. E vice-versa. Yeah. Or just in general, the less problems there are locally, the more GBC could focus on the spiritual. Quanto menos problemas administrativos existirem num templo local, num certo templo, menos o GBC pode focar-se em temas espirituais, sim? Ou menos. Yeah. Is that okay? Or you had something else to say? It would be nice if the GBC was meeting and strategizing spreading of Krishna consciousness, but they formed a strategic planning committees to do that. Formaram o GBC, seria bom o GBC sentar-se com os devotos e planear a propagação da consciência de Krishna. Foi criado Strategic planning. Comitê estratégico. Comitê estratégico. Strategic Planning Team. That's what it was formed for. Foi formado nesse sentido, que é o comitê de planificação. But I still think everything is really depends on the local devotees. Mas continuo a pensar, para continuar a pensar que tudo depende dos devotos locais. Because even if we have an international strategy, it may not apply here.
Ainda que tenhamos uma estratégia internacional, pode não ser aplicado, pode não se aplicar localmente. If you come up with a strategy, you don't have to wait for anyone else to come up with it. E se formularmos uma estratégia, não precisamos que alguém nos diga qual é a estratégia. You know, a good policy is whatever you see that a leader should do that's not doing, just do it yourself. Em I mean, alguma situação, cooperatively, of course. em alguma situação em que vemos que o líder não está a fazer, não está a fazer não está como é que se diz, a supervisionar algum tema, os outros devotos devem cobrir essa responsabilidade de uma forma cooperativa, colaborando. Prabhupada's Gold Brothers, they at some point kind of criticized, kind of praised him, saying like, Certa vez, a uma certa altura, os irmãos espirituais de Srila Prabhupada como que glorificavam, mas também o criticavam. they said like, okay, Bhaktisiddhanta Swami, he was a businessman, so he knows how to run things, and we're just we're like, slow Que down. Bhaktivedanta Swami era um administrador, era um homem de negócio e sabia como organizar tudo. E nós simplesmente somos unchados, não sabemos como fazer isso. Probably there is some grain of truth in the words that Prabhupada was very practical. Talvez haja algum grão de verdade aí, porque Srila Prabhupada era bastante pragmático. Like even nowadays, like in the business, like I'm speaking from my experience and my work, there are a set of nice principles that already like set in business. Like you have like a goal system set from the board, like top managers and so on. Each member of the company has its own manager. Like you have one-on-one once a week. You have to follow up the goals and so on. Então que o devoto trabalha no mundo corporativo, no mundo de negócios, e que há um esquema específico, não é, um esquema dentro do próprio negócio, da própria empresa, melhor dito. E então que há um departamento de responsáveis e depois há como é que se diz em português, há um encontro a dois regulares para ver como é que funciona, como está tudo a funcionar. And the company tries to make a lot of efforts to ensure that all the employees, they understand the goals and of course the business targets we have to achieve. E então que existe um esforço muito grande da parte da empresa em que todos os colaboradores entendam qual é a meta e como chegar a ela. I think it's reasonable to try to apply such practices that comes from like the material organization with materialistic goals and principles, but to the spiritual. Acha que é válido a introdução destas ideias do mundo empresarial materialista numa organização espiritual? If it helps spread Krishna consciousness, of course. Se ajudar na expansão da consciência de Krishna, é bem-vindo. And if it's not against our principles, and it's not some Rajasic philosophy, then yeah, why not? Se não for contrário aos nossos princípios, se não for uma filosofia assim muito rajásica, porque Yeah, não? if things are organized like that, Prabhupada was happy. Se as coisas se organizavam dessa maneira, dessa forma, a Prabhupada estava muito contente. And if you're going to spread Krishna consciousness widely, you have to do that. You have to organize it like that. You have to have systems. Tem que se organizar dessa forma, com sistemas. Não? As far as that criticism that was levied against Prabhupada, Em relação com a crítica que diz que houve contra Prabhupada, although Prabhupada said that, you know, we need intelligence to spread Krishna consciousness. apesar de Srila Prabhupada dizer que precisamos de inteligência para a expansão da consciência de Krishna, He downplayed that criticism, that it was because of his business acumen that he was successful. He said, you can't be successful if you're not empowered by Krishna. ele refutou esse argumento, não é? De que era um homem de negócio e tal, dizendo que a menos que a pessoa seja otorgada de poder, tenha um poder especial da parte de Krishna, não se pode expandir a consciência de Krishna.
So he was saying Krishna Shakti Vina Nahitara Pravartana, that it wasn't the material ability helps, but the fundamental ability is being properly representing your guru and teaching what he taught. That's the basis of it, of your power. Que o poder é a pessoa seguir estritamente as instruções do guru. So the spiritual, the spiritual is foundational. And then once you have that, you can use all kinds of systems. O fundamento é They're sempre, not like, demoniac. a base é sempre espiritual. E a partir daí pode-se adotar qualquer outro princípio. Ultra-conservative people don't like modern principles. Que as pessoas ultraconservadoras não gostam dos princípios modernos. Without evaluating their effectiveness, they just don't like them. So, Eles não se identificam, não gostam. yes, sir. I was just thinking what you said before. Purity is the force. So spiritually, if you are the most qualified person, and materially, if you are the most qualified person, but if you have no Krishna consciousness, it's of no use in Yeah. the spiritual society. Yes. Nós podemos ser muito, materialmente podemos ser muito qualificados, mas se não tivermos a base espiritual, não há So what I want to say is that if we have, it's a balance, I mean, a meeting of many things, because you may have the whole organization, but if the devotees involved are not Krishna conscious, they don't have basic principles of purity, sincerity, enthusiasm, it will all crumble into pieces. Yes. You'll have something else, but you won't have Yeah. Krishna consciousness. Se não houver essa base espiritual onde as pessoas estejam entusiasmadas, puras e sinceras, então tudo se desmoronará, todo o esquema será So colapsará. sometimes if you have a person who is not at all qualified, but if he's very sincere and devoted and enthusiastic and humbly serving Srila Prabhupada, he does more service than a person who is very qualified and materialistically qualified to do something. I said it in English. Diz em português. Se a pessoa for muito qualificada materialmente, mas não tem a pureza espiritual, tem pouco fundamento numa instituição espiritual. E se a instituição espiritual tiver pessoas muito qualificadas materialmente, mas se elas não são puras espiritualmente e dedicadas a servir em conjunto, Srila Prabhupada com pureza, de pouco significa ter essas pessoas. Yes. But if he's going to be a leader, if he doesn't have the qualities of a leader, it's going to be a problem. Precisa-se ter também as qualificações do líder. It's nice to have both. Now it is very difficult to find people who wants to be a leader. Yeah. Yeah. There's some question. Yes. Nanda Gopadasa, discípulo de Purushottama Swami. Hare Krishna. Hare Krishna. O serviço de Srila Prabhupada, serviço devocional espontâneo, amoroso de Srila Prabhupada, é a ISKCON. The spontaneous and the spontaneous much? Voluntary. Serviço devocional espontâneo, amoroso de Srila Prabhupada é a ISKCON. ISKCON is like the expansion of the amorous and The love of Prabhupada. love of Prabhupada. Serviço do Prabhuji é magnífico. Your service is wonderful. Your service is wonderful. Oh, thank you. Está de acordo com Shastra, Sadhu e Guru. Is according with the Guru Shastra. Portanto, uma vez que um devoto Vaishnava esteja cantando
as suas 16 voltas for Vaishnava is chanting the 16 rounds e seguindo Srila Prabhupada em Vapo ou Vani, and follow Srila Prabhupada and Vanu, na cruz, Vanu. Me? What did I do? Yeah, you also, I mean. Huh? ele não é devoto de Srila Prabhupada. Então, ele teve instruções em Vapo e em Vani. Então, uma vez que temos Srila Prabhupada sem o corpo presente, mas temos as instruções dele, então seria interessante seguirmos a direção de Srila Prabhupada em ouvir Bhagavan Vasudeva Krishna como a opinião última e conclusiva. So, because we don't have Srila Prabhupada present now, wouldn't be good to follow the instructions mentioned by Vasudeva Krishna like that, no? Yes? Always, Sempre, sempre, sempre. when he's present, when he's not present. Quando está presente e quando não está. But we have to try to understand those instructions through Prabhupada's purports. Devemos entender essas instruções através do significado de Srila Prabhupada. And, you know, as followers of Prabhupada, we want to understand his heart. Assim, como seguidores de Srila Prabhupada, devemos entender o seu coração. We all have our own ideas, but we want to understand his idea. Todos temos as nossas próprias ideias, mas queremos entender as suas ideias. We all have likes and dislikes, but we want to understand what he likes. Todos temos coisas que gostamos e coisas que não gostamos, mas devemos entender o que é que ele gosta. That's what is going to make ISKCON successful. Isso é o que faz com que a ISKCON se torne um sucesso. If not, then hundreds of years from now, things will be very different. Se não, daqui a centenas de anos, as coisas serão completamente diferentes. You know what happened? This is what I observed, that after Prabhupada left, devotees wanted to try to spread Krishna consciousness in different ways than Prabhupada did it. Que depois de Srila Prabhupada ter partido, muitos devotos tentaram de várias maneiras expandir a consciência de Krishna. And a lot of that didn't work. E muitos desses projetos não funcionaram. And they realized they just needed to stick to what Prabhupada instructed us. E então eles realizaram de que teríamos que ater-nos às instruções de Prabhupada. I saw that all over the world. Tem visto isso em todo o mundo. So we should be very careful. Devemos ser muito cuidadosos. To do things the way he wanted us to do them. Fazer as coisas como ele gostaria que fossem feitas. Okay? Está bem? Good, yeah. Muito satisfeito. Very nice. Como podemos, how can we know Como é que podemos saber what Srila Prabhupada really wants in a certain perspective? Because like you said, we have our idea, the other person has his idea. We may say that Srila Prabhupada we think maybe Srila Prabhupada would like this way. Someone may say, well, Prabhupada may be like that way. So how do we get the conclusion of what really Srila Prabhupada would like? I wish there was an easy answer. como é que sabemos qual é a ideia de Prabhupada numa certa circunstância, onde há um devoto que tem uma certa ideia e acha que Srila Prabhupada concordaria com essa ideia, e outro devoto tem outra ideia e acha também que Srila Prabhupada concordaria com essa ideia. Como é que se sabe o que é que Prabhupada quereria? No es fácil. Todo el tiempo no es fácil. Não é fácil. Not all the time. It's not easy all the time. Não é fácil todo o tempo. So you may be convinced you're right. I may be convinced I'm right. The challenge is to be able to work that out together.
que eu posso estar convencido que estou correto e tu podes estar convencido que estás correto. O desafio é como colaborar em conjunto. That's the real challenge. Esse é o Because, verdadeiro desafio. because we are going to disagree on some things. Em algumas coisas vamos discordar. Somebody if he should be vegan. No, it shouldn't be. We should all make two preps, vegan and, you know, it's like you go, I'll tell you an interesting story. E alguns de vocês pensam que devemos ser veganos, outros dizem, bom, vamos fazer então 2 preparações veganas e outros assim, né? I was in Vrindavan and a devotee named Balabhadra, who's in charge of an organization in America that protects cows, was talking to Kurmarupa, who was in charge of protecting cows in Vrindavan. So I saw them and I wanted to ask them about what they think about veganism. Então, o Prabhu esteve em Brindavan e encontrou-se com um devoto chamado Balabhadra, que era o responsável do cuidado das vacas nos Estados Unidos, que estava a falar com um devoto chamado Kurma Rupa, que era o responsável do cuidado das vacas em Brindavan. Então o Prabhu perguntou o que é que eles pensavam sobre o veganismo. So Kurmarupa said, seeing all the suffering of the cows and bulls, I have become vegan. O Kurma Rupa disse de que, vendo o sofrimento das vacas e dos touros, eu tornei-me vegano. And Balabhadra, I think, agreed. As I remember, they both agreed. E, segundo se pode lembrar, os dois concordaram. Then about 2 weeks later, the head of the Goshala at Bhaktivedanta Manor gave a class in Mayapur. E, passado uns dias, o responsável do cuidado das vacas em Bhaktivedanta Manor deu uma aula em Mayapur. And the whole class was about one thing, E toda a aula foi dada centrada num ponto. why we shouldn't be vegan. Por que não devemos ser veganos? So I'm looking at this, I'm looking at this and just thinking, this is real life. Então, pode observar que, bom, isto é vida. I have another beautiful story. You might even remember this. Que tem outra história muito bonita e talvez o Prabhu se Do lembre you também. remember at the VIT, we gave them a room? You must have given the room. And there was a contingent of devotees representing the Ritvik philosophy and a contingent of devotees representing the ISKCON Diksha Guru philosophy. And they were in the classroom having debate. You remember that? Yeah, it's very interesting what happened. E havia, há uns anos atrás, no Vrindavan, bom, no instituto chamado Vrindavan Institute for Higher Education, que havia uns, como é que se diz, uns membros que se identificavam com a filosofia Ritwik e outros devotos que se identificavam com o sistema de Diksha estabelecido na ISKCON. Então eles iam para as aulas e debatiam estes temas. So They did go to the classes? To the classes or no, they're having a debate They're having a meeting. in the classroom. debatiam assim na... Not they came to hear from one another. Vieram escutar as opiniões de um e do outro. So the Ritvik's idea was that that Prabhupada's really the only one qualified to be guru. None of us are qualified. So we should just give initiation on behalf of Prabhupada and everyone will be initiated by Prabhupada. Então a ideia dos rítmicos é de que ninguém é qualificado para dar iniciação, só Prabhupada. Então que deveremos dar iniciação, mas em nome de Prabhupada, e assim todos são discípulos de Prabhupada. And ISKCON said, no, Prabhupada asked us, all his disciples, to be gurus, those who would be qualified, and they would be his grand disciples. E os outros devotos diziam, não, nós fomos instruídos por Srila Prabhupada para iniciar, e então esses discípulos serão discípulos netos de Prabhupada. And I didn't know they were there, but the windows were open and the door was open, and I was walking by, and I had time, so I just stopped and listened to the debate. E então o Prabhu passou por ali, assim, perto da sala, e ia com o tempo, as portas estavam abertas, as janelas também, então ele ficou ali a escutar o que é que se dizia.
And it was clear to me that the ISKCON representatives were only listening to the Ritviks to take notes on how to defeat them. And the Ritviks were only listening to the ISKCON representatives to take notes on how to defeat them. Então, segundo a ideia como ficou para a é de que os devotos da ISKCON escutavam os argumentos dos Ritwik e faziam anotações simplesmente para rebater aquilo que eles diziam e vice-versa também. Os devotos os Ritwiks escreviam todos os pontos dados pelos os outros devotos para poder depois anular ou refutar os argumentos. So I was thinking, this is a waste of time. E ele ficou a pensar, isto é uma perda de tempo. You know, everyone's going to walk out even more convinced of their own argument. E todos saíram daqui desta reunião mais convencidos sobre os seus próprios argumentos. And history has proven that to be true. E a história provou que é verdade. So I thought, why don't they just spend their time figuring out how they're going to work together and just accept that they disagree? Então, por que não passar o tempo em colaborar mutuamente, em vez de passar o tempo a discordar? So we're always not going to agree, but we still have to figure out how to work together. Nem sempre vamos concordar, mas devemos pensar de como colaborar. Because that's what Prabhupada asked us to do. Porque isso foi o que Prabhupada nos pediu para fazer. And it's not easy, E não é fácil, but it's necessary. mas é necessário. Then Srila Prabhupada's some of his last words, I think, to Tamal Krishna Maharaj, when Tamal Krishna Maharaj, when they were together, Prabhupada was leaving, and I think Bhakti Chitra Swami said to Prabhupada, see, Srila Prabhupada, how your disciples love you. And Srila Prabhupada said, your love for me will be shown by the way you cooperate together to serve. Can you speak To about keep that? the way you cooperate together to keep this movement together after I leave. Então, que estavam todos, os devotos estavam assim reunidos no leito de partida da Srila Prabhupada, e o Bhakti Chitra Swami mencionou que veja só Srila Prabhupada como os seus discípulos o amam tanto. Srila Prabhupada disse, o amor deles por mim será demonstrado pela forma como colaboram uns com os outros to expand this movement. Cooperate to keep the movement together. Colaborar para manter o movimento unido. So that's interesting. He's saying cooperate to keep the movement together. Colaborar para manter unido o movimento. Don't cooperate and the movement will fragment. Não colaborem e o movimento fragmentar-se-á. So Prabhupada many times said, if you don't cooperate, how can the movement go on? So cooperation was synonymous with keeping us unified, keeping the movement one. That's why he stressed it so much. Prabhupada enfatizou muito este aspecto da colaboração porque mantém o movimento unido, torna-se uma unidade. How is that love? How does cooperation is synonymous to love? Because Porque é que a colaboração é um sintoma de amor? you know, there's a saying, obedience is the first law of love. Porque se diz, há um ditado que explica que a obediência é o primeiro sinal de amor, do amor. You all say, oh, Mahatma, I love you. Podemos dizer, oh Mahatma, amamos-te muito. Then I say, well, if you love me, could you do this? Então se o Prabhu disser, se me amares, podes fazer isto por mim. My watch is broken. So if you love me, could you buy me a watch? It was just practical. This is how you love me. This is what I really need you to do. If you say you love me. O meu relógio avariou, podias-me arranjar outro. Então, o amor é prático. Correcto? Does that make sense? Faz sentido? Yeah,
In other words, Prabhupada is equating cooperation with loving him. So that means it's one of the most important things for him. Colaboração, Prabhupada pôs no mesmo nível colaboração e amor por ele. Like, if you want to love Prabhupada, keep this movement together. That's how you love him. Se quisermos amar a Prabhupada, manter o movimento coeso. Essa é a forma de expressar o nosso amor. Love is practical and it's obedient. O amor é prático e obediente. There's a saying, don't show me how much you love me, but Don't tell me. don't tell me how much you love me, but show me how much. Yeah. Há um ditado que não me digas o quanto me amas, mas mostra-me o quanto me amas. Or as a woman might say, when a man says, I love you, show me the house. Quando a mulher, o homem diz o esposo diz à esposa, amo-te, e a esposa diz, mostra-me a casa. But, okay. Gopal. Pouquinho a pouquinho, está bem? Que é para traduzir, porque senão fica confuso. É uma questão pontual. Ok. Eu aprecio muito John Adams. E ele fala muito dos princípios. I appreciate very much Joe Adams, and he speaks a lot about principle E acredita no poder da lei. and believes in the power of law. E a questão é, o corpo da ISKCON sabe muito mais do que eu, que as autoridades de Kali Yuga é Shastra, Sábio e Guru. Por que tanta dificuldade para chegar a ponto? The body of ISKCON knows that the authorities, Guru, Shastra, and Sadhu. So why so much difficult to reach one specific point? Because it's Kali Yuga and we like to fight. É Kali Yuga e gostamos de lutar, gostamos de guerrear. Because, por quê? I read a shloka and I say, this is what the shloka means. Eu leio um shloka e digo, isto é o que o shloka quer dizer. And you, Sábio and e Guru. yeah, we read the shloka. You read the shloka, I read the shloka. We read the commentary. And we have two different opinions on the same thing. Lemos o shloka e depois lemos o comentário e os dois temos opiniões diferentes sobre o tema. E tem uma linha em ter de acordo os três. Needs to have a line. Shastra, Sábio e Needs Guru to tem de have acordo. a line. But we're looking at it, we're looking, Prabhupada é Guru. Os sábios, muitos sábios. E Shastras, but we're imperfect and we're looking at Guru Sadhu and Shastra. We're not completely perfect. Nós somos imperfeitos quando olhamos para o Guru Shastra e Sadhu, Guru Shastra e Sadhu, a nossa visão é imperfeita. It goes Quando in our head. A vida que está na nossa cabeça. And it doesn't always come out the way it went in. Não sai a mesma coisa, do mesmo modo que nós pensamos. Aí ficamos com a opinião conclusiva de Bhagavan. Then we keep the conclusion of Bhagavan. Yeah, most things, yes, but some things, yeah, but I think Bhagavan says this, means this. You think Bhagavan means that. E muitas vezes nós, é verdade, mas eu posso dizer, eu digo, Bhagavan quer dizer isto, e o outro diz, Bhagavan quer dizer aquilo. Bhagavan não quer dizer, Bhagavan diz. Bhagavan doesn't mean, Bhagavan says. What do you think he means? O que tu pensas que ele diz. Bhagavan diz que você é um bom discípulo. Okay, I'll give you an example. Está aqui agora, Vai dar ele um está o exemplo. seu tempo conosco. I'll give an Em example. nome de Srila Prabhupada. Vai dar um exemplo. In the Bhagavad Gita, Krishna says, once you go back to Godhead, you never come down. O Bhagavad Gita diz, uma vez que nós vamos ao mundo espiritual, não descemos. You know that shloka? Once Conhece having esse shloka? gone, one never returns to this world. Uma vez que vamos para lá, não voltamos mais a este mundo. Una vez, un devotee ask, una pregunta Preguntó. por Prabhupada. ¿Es posible? Cuando
retorno a Dios? ¿Es posible? Bien, regreso. Voltar. Regreso aquí. Prabhupada said, posible. Differente. Krishna says no, Prabhupada said yes. E now, então, e então, now what? Now what do we do? e então, certa vez, um devoto perguntou: é possível que um devoto que vai ao mundo espiritual regresse? Prabhupada disse: é possível. Sim. Apesar do Bhagavad Gita dizer Yeah, que não. now you understand one way, I understand another way. Eu Because compreendo. Mais ou menos como esterco de vaca é sujo. É Esterco de vaca it's é possible. puro. The acharyas, The cow dung is pure. no, the acharyas disagree sometimes. Que os acharyas, por vezes, discordam também. Two opinions. Possible. You got two different people, two different angles. Duas diferentes Possible. posições, duas diferentes visões, But still, pontos de vista diferentes. we will agree on most things, but some things maybe not. Que, maioritariamente, nós concordamos, mas algumas vezes não. Because sometimes Prabhupada says different thing, opposite. Por vezes, Prabhupada diz coisas opostas, diferentes. What to do? Que fazer? Chances diferentes. Yeah. So I think one Diferentes thing, circunstâncias. you think another thing, we have to work together somehow. Tu pensas de uma forma diferente da do Prabhu e então temos que arranjar as coisas de tal maneira que possamos colaborar. You know, what's beautiful is hermosa. O que é bonito. Que é bonito. Que bonito. Sim. See, I don't agree with you, but I listen to you. O bonito é de que eu não concordo contigo, mas escuto-te. You don't agree with me, you listen to me. Não concordas comigo, mas escutas-me. That's beautiful. Isso é bonito. That is so difficult. Isso é muito difícil. You say, we fell from the spiritual world. And I say, no, we didn't. And we have to listen to one another. So why do you think like that? You ask me, why do I think? You have to listen to one another. Dizemos, caímos do mundo espiritual. E o outro voto diz, por que é que pensas assim? E então escutamos um ao outro, diferentes argumentos. You say, Doti, Kurta, Tilak, Harinam ki jai. And he says, not on Harinam. It scares people. No Doti, no Kurta, no Tilak. We have to be able to work together. Que podemos dizer, Doti, Kurta, Harinam. E outros dizem, não. Doti, Kurta e Harinam não. Podemos espantar as pessoas And he de outra says, maneira. no, Doti, Kurta, big Tilak. Dizemos, Doti, Kurta e tilak grande. And he says, no Tilak, pants, shirt. Não tilak, Solamente. We have to work together. casaco e calças e t-shirt. Because we're different people, we have different ideas. Somos diferentes pessoas com diferentes ideias. The problem is, and I've seen this, I'm sure you've seen this, because I think differently than you, I think you're stupid. Que seguramente que já presenciaste isso, já viste isso, de que como alguém pensa diferente de outra pessoa, a outra pessoa pensa, esta pessoa é estúpida. I cannot believe how crazy you are. You No. don't want to wear tilak and dhoti on kirtan. You're loco. Olha só que maluco é este de que quer usar o dhoti, a kurta e o tilak. And he says, you're loco. You tilak and dhoti scares people away. We go in Harinam, they run away from us. E outro diz, esse tu é que és louco, porque o teu dhoti, a tua kurta, o teu tilak espantam as pessoas e fogem de nós. We have different ideas. Temos diferentes ideias. Eles não têm consciência que o corpo é o templo da alma. Don't have consciousness that the body is the temple of the soul. But somehow, De uma outra forma, we have to be able to listen to one another's ideas.
Devemos escutar as ideias uns dos outros. That is so difficult Isso é tão difícil. because we think he's crazy. Pensamos, We went out kirtan, sankirtan every day when Prabhupada was here with Dodi, Kurta, Tilak, the movement spread. And he says, no, but now it's different. Now they run away. You have to be able to listen. por exemplo, no princípio do movimento, os devotos saíam à rua muitas horas ao dia, vestidos de dhoti, kurta, tilak, e o movimento expandiu bastante. Mas agora diz dhoti, kurta e tilak espanta as pessoas. Temos de ter a capacidade de escutar os outros. To Tilak or not to Tilak? That is the question. Tilak ou sem tilak, essa é a questão. I have an Ayurvedic doctor. He said it's very healthy to wear tilak. It's good for your health. Há médico ayurvédico que diz que o Cool, tilak cool, é bom para a sim. saúde. Gopi Chandan, Kulsudan. O Pichandar faz bem à saúde. Tilak is healthy. Tilak é saudável, So, é terapêutico. sometimes you will see devotees have a discussion and they disagree and they're just arguing and nobody's listening to one another. Por vezes presenciamos que há devotos que argumentam, não se escutam uns aos outros e não chegam a nenhuma conclusão. Have you ever seen that? Já viram isso? Será o top, it'll be the topic of tomorrow. Será o tópico da manhã. Yeah, this is a problem. É problema. What's the topic for tomorrow? We're going to check Relationships. on relationships. This is a big problem in the Hare Krishna movement. Esse é grande problema I no think- movimento Hare Krishna. It's difficult to listen to people we disagree with. É muito difícil escutar pessoas com as quais não concordamos. Because when I disagree with you, I think you don't understand our philosophy. Porque se discordas de mim, eu penso Yes? de que tu não entendes a filosofia. Your brain's not as good as my brain because you don't understand. E o meu cérebro não é tão bom como o teu. O teu cérebro não é tão bom como o meu. At Por isso que não least, entendes. at least let me try to understand what you're saying. I could be wrong. It's happened in the past. Pelo menos devemos tentar entender o outro. Yeah. Pode ser que eu esteja errado. There's a joke. Yeah. One time I was wrong. I was only wrong once in my life. And I thought I was wrong, but I wasn't wrong. It's the only time I was wrong. Diz que só houve uma vez que eu estive errado na vida. E mesmo essa vez eu pensava que estava errado, mas não estava. So that's the problem. Esse é o problema. Can you tell that famous, I read it in one of your cartoons, or somebody made a cartoon of it, you're saying that Bhakta devotee came to the spiritual world, and then when he came in, he was all amazed to see so many devotees. Oh, yeah, right. He asked, Well, actually, it was a poem that I read, and it was a Christian poem, and I Christianized it. I can tell the basic idea. Que há cartoon que para cartoon, como é que se diz? Desenho animado? when it's, Cartão, né? Cartoon, não é? Yeah, he goes back to Godhead. De que há devoto que vai ao mundo espiritual, depois olha para dentro And he's getting a tour. e ele vai fazer uma visita turística. And all of a sudden he sees all these devotees up in the spiritual world, and he thought these devotees are like the worst devotees. How did they end up here? E então ele viu que todos aqueles devotos, de que ele pensava que são devotos assim do piorio. Como é que eles estão aqui? There's my former temple president. Everyone hated him. Aqui está o meu anterior presidente do templo e todo mundo o odiava. There's so-and-so Das Brahmachari. He ran off with the Brahmacharini, stole all the money from the temple. What's he doing here? E então temos aqui também o Brahmachari, olha só o Brahmachari que está aqui, que fugiu com o Brahmacharini, e ainda por cima levou o dinheiro do templo. O que é que ele está aqui a fazer? And there's my Sankirtan leader. He was so heavy, so obnoxious, so angry. I can't believe what I'm seeing. Está aqui também o meu líder de Sankirtan, que era tão horrível, ninguém gostava dele, mas ele está aqui.
And they're all looking at him and they're like shocked that he's up there. E todos estavam a olhar também para eles e estavam chocados. Como é que este camarada está aqui? And so he asked the angel, like, why are they all so shocked seeing me? Então o outro que acabava de subir para o mundo espiritual perguntou a um anjo: por que é que eles estão tão chocados de eu estar aqui? Because they didn't think you were going to make it up here because you're so bad. Porque eles pensavam de que tu não conseguias chegar aqui porque eras tão mau. There's another joke. You understand? Há outra piada. Yeah, we all, you know, we're all. Yeah, there's another joke for entertainment value that has nothing to do with what we're talking about. Existe outra piada assim para nos entretermos. Someone goes to the spiritual world and he gets a tour. Oh, this is heaven. Gets a tour Alguém vai para o céu or whatever you want to call it. e vai fazer uma visita e alguém vai guiá-lo no céu. So, you know, there's a big wall and there's the Jews there and they're doing their thing. There's over there, the Jews, over another, you know, another wall. There's over there, the Muslims, they're bowing down. Over there, ting, 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 ting. They're the Hare Krishnas. Então, no lugar do céu havia um muro muito alto e aí estavam os judeus, e depois no outro lugar estava o lugar dos muçulmanos, onde eles prestavam assim as reverências, e por outro lado havia o tilintar dos cártelos, Hare Krishna estavam ali. And then they walk a little further and he says, be quiet. E depois levaram-no para um outro sítio e aí estava dito, shh. He says, why? Por quê? Por quê? Just because over there, the Christians, they think they're the only ones up here. Porque ali do outro estão os cristãos, pensam que são os únicos que estão aqui no céu. I like that. I got another one. You want another one? Queres outra piada? Como é que se diz? Anedota. There were two lines to get into heaven. Há duas linhas para entrar no céu. This was the men's entrance. O lado dos homens. And all the men are lined up in one line, and there's only one man in the other line. Então todos os homens estavam alinhados numa só fila, e na outra fila havia só um homem. And so this man, he doesn't know what line to go in. Então este homem não sabia em que fila é que tinha que entrar. So he goes up to the long line, he goes up to the front, there's a sign that said, all men who were controlled by their wives stand in this line. Então ele não sabia onde se colocar e tal, o outro que veio, não é? E viu um sinal assim no princípio que dizia: todos os homens que são controlados pelas suas esposas estejam nesta linha, fiquem nesta linha. And then he goes to the other line, only one man, and the line says, all men who are not controlled by their wives stand in this line. E então na outra linha havia só um homem, e havia assim um cartaz que dizia: todos os homens que não são controlados pelas mulheres, fiquem nesta linha, nesta fila. So he asked the man, how is it that everyone's standing in that line, you're the only one standing in why are you standing in this line? Então essa pessoa, não é, que está assim a ver os cartazes, perguntou à pessoa que estava sozinha na fila: por que é que estás aqui enquanto os outros homens todos estão na outra fila? He said, I don't know, my wife told me to stand here. Eu não sei, a minha esposa disse-me para vir para esta fila. Essa piada eu não conto muitas vezes. That's a good one for brahmacharis because it's true. Yes, Very much trouble explaining. you're welcome. Can you say something about deity worship, how to be personal, develop relationship, not make it as a ritual, because we Oh, do yeah. it mechanically? Como fazer uma abordagem à adoração à deidade mais pessoal, não tão ritualista. We have to get permission from Sundarananda to answer a question that's not on topic. É pedir autorização ao Sundarananda para trazer este tópico
There's a, para esta I aula. can say one thing. Yeah, we can say that and then the kirtan. There's a beautiful conversation with Prabhupada, Uma conversação muito bonita com o Srila Prabhupada. and he was explaining how you make an offering to the deities. Ele estava a explicar como fazer uma oferenda às deidades. He said, you go to Krishna and say, here is my offering. Aproxima-te a Krishna e diz: aqui está a minha oferenda. His offering has no value, A minha oferenda não tem valor. and my body has no value. O meu corpo não tem valor. I have nothing to offer you. Everything is yours. I have nothing to give you. Eu não tenho nada para oferecer. Tudo é vosso, eu não tenho nada para oferecer. But I pray, I beg, I plead that you will accept this. Mas eu oro, rogo para que, por favor, aceite. That is how to offer. That's how you offer the deities. Essa é a forma de fazer uma oferenda às deidades. You know, Jagannath came to San Francisco in 1967. Jagannath manifestou-se em São Francisco em 1967. And we know Jagannath is cool, very cool. E o Jagannath é super fixe. Cool, não é? Cool. But of course, in the West, we don't know anything about deities. Naturalmente que no Ocidente nós não sabemos nada sobre as deidades. And so Prabhupada had a deity carved about that size, maybe slightly larger. E as deidades foram esculpidas assim, desse tamanho, talvez um bocadinho maiores. And we built an altar. I wasn't there, but I heard. We built an altar, and then Prabhupada taught us to wake the deity up, feed the deity like that. So that's all like really interesting and new and very strange for us. Então, construíram um altar, puseram as deidades em cima do altar, depois Srila Prabhupada ensinou os devotos a como despertar a deidade, em como alimentar a deidade, em como pôr as deidades a dormir acima. Mas tudo era muito estranho para nós. So Prabhupada said, this is Krishna. Prabhupada disse, isto é Krishna. And we're all young, all young devotees. E éramos todos devotos muito jovens. We said, okay. Concordamos. So now you wake him up, you brush his teeth, you wash his hands and feet. Então agora vamos aprender vamos despertá-lo e lavar os dentes e a cara. Like you treat him like a king. Tratá-lo como um rei. And so because Prabhupada said this is Krishna, they treated him like Krishna. E porque Prabhupada disse que este é Krishna, os devotos tratavam-no como Krishna. And you know what happened? Sabem o que aconteceu? They realized by doing that, that's Krishna. Eles realizaram, ao fazer isso, ao levar a cabo essas instruções, realizaram And they became attached to Krishna. Apegaram-se a Krishna. So I think that the real, if Prabhupada says this is Krishna, and we can't see it, Prabhupada disse, este é Krishna, nós não podemos vê-lo. we have to go with what Prabhupada said, not with what we see. Devemos seguir aquilo que Prabhupada disse, não aquilo que vemos. So you treat the deity as Krishna, and then you will realize that it's Krishna. Tratamos a deidade como Krishna, então realizamos que a deidade é Krishna. And don't stick any pins in their body when you dress them. E não espetar nenhum alfinete no corpo da deidade enquanto vestimos a deidade. And be super clean and punctual. E manter tudo muito limpo e pontual. E ser pontual. And feel fortunate that Krishna lets you touch him. E sentir muita gratidão, como se diz, gratidão por Krishna permitir tocá-lo. And all the ritual we do, we think, well, there's a standard, but we do the standard to please Krishna, not like it's some magic. Há uns rituais, há um standard, mas vamos a cabo o standard para agradar a Krishna.
And then after we finish deity worship, we ask for forgiveness. E quando acabamos a adoração à deidade, pedimos desculpa. One time, Certa vez, once upon a time, era uma vez, there was a devotee havia um devoto who had to go, there was he was dressing the deities on an altar where you had to stand on the altar to dress the deities, and these dressed deities on other altars where you don't have to stand. So he asked Prabhupada what to do. Então havia um altar, ou seja, havia um devoto que para vestir as deidades tinha que subir o altar. E então, noutros altares, não é preciso subir o altar, mas neste caso particular tinha que subir. Então perguntou a Prabhupada o que é que deveria fazer. So Prabhupada said, if you have to stand on the altar to dress the deities, then you should do that. But when you finish dressing and you get off the altar, you should ask Krishna for forgiveness for standing on his altar. Que podemos subir no altar para vestir a deidade, mas depois de fazermos o serviço, vestir a deidade, devemos pedir desculpas a Krishna por ter subido ao altar. And of course, Patra Pushpam Phalam Toyam, everything you offer, the main thing is love. Tudo o que fazemos, o ingrediente é o amor. Tudo o que oferecemos, o ingrediente é o amor. He doesn't need anything we're offering, for sure. Seguramente que ele não precisa de nada daquilo que oferecemos. Com licença. Do you want to hear something interesting? Querem escutar uma coisa interessante? Sim. Don't broadcast this around ISKCON. Don't broadcast it around ISKCON. It could create, Não partilhem com a isca. Não digam nada. Fiquem entre nós. could create a havoc and get me kicked out also. Senão vai criar confusão e But mandam-me embora. take this as a philosophical, not a practical point. Aceitem aquilo que vou dizer filosoficamente, não em termos práticos. In theory, Em teoria, everything that comes out of that kitchen is prasadam, even if it's not offered. tudo aquilo que sai da cozinha é prasada, ainda que não seja oferecido, antes de oferecer. Because Porque everything in that kitchen is only for Krishna. tudo aquilo, tudo que é feito na cozinha é para Krishna. It's bought only for Krishna, it's cooked only for Krishna. So even if it doesn't even get on the altar, it was all done for Krishna, it's all prasadam. Tudo aquilo foi comprado para Krishna, cozinhado para Krishna, mesmo que não chegue, antes de chegar ao altar, já é prasada. Interesting, isn't it? É interessante, não é? So that's the mood, everything for Krishna, for his pleasure. Esse é o humor. Tudo para Krishna, para o prazer de Krishna. He doesn't need your banana and yogurt or cream or whatever you give him. Não precisa das nossas bananas, nem as nossas natas. But They're you not have yogurt. you have to have that food on the plate so you can sprinkle that with love, because you have to carry your love on some vehicle. And the vehicle you carry your love on is the prasadam and the clothes and the jewelry. So that's the idea. Does that make sense? Então, precisamos de um veículo para levar o nosso amor, e esse veículo é a forma de roupas e do alimento, sabe? So when you go in the kitchen and the plate's made up and you bring it in to offer, you go take out your little bottle of love, sprinkle it all over the offering, and then make the offering. Então, quando trazemos o alimento para oferecer no altar, tiramos o coisinho o ingrediente de amor e salpicamos com amor o prato. E já. Like the person who creates unlimited universes needs your cream, bananas, and strawberries? I don't think so. He's got enough already. He needs your love. Que a pessoa que criou universos ilimitados não precisa das nossas natas, os iogurtes e os morangos. You Não know, precisa disso. Precisa do nosso amor. let's say you're a kid and you're out at college and you finally come home and you tell your mother, I just want to eat your cooking. Your cooking's the best because you love me, right?
Isn't it? Né? Por exemplo, quando nós voltamos da escola e chegamos a casa e dizemos quero comer a tua comida, porque tu amas-me. But Krishna wants mother's cooking. Love. Krishna quer a comida cozinhada pela sua mãe. Hare Krishna. Apart from cleanliness and punctuality, they told me to also to speak to the priest. Yeah. So it doesn't feel like spontaneous or something. What do you tell them? O que é que lhes dizes? Que de vez em quando fala com as idades também, está a perguntar o que é que lhes diz. How are you? How can I serve you better? Como estás? Como te posso servir melhor? Did you like the class today? Gostaste da aula de hoje? Is it a fan? Okay. Why not? Por que não? He can come and answer questions in dreams or in other ways. Or you can recite prayers also. Recitar orações também também pode ser feito. What is the value of my body? What is the value of my things? But I brought you this offering. You please accept it. If you're more advanced, you can say, you must accept it. Podemos dizer qual é o valor do meu corpo, qual é o valor das minhas coisas que trago, por favor, aceita. Mas se for mais avançados, dizemos, aceita. Jai Jagannath. Jagannath. So just to kind of wrap everything up. Então, para dar uma palavra final, Our ability to cooperate is this is gonna have the most significant power in the spreading of the movement in the city. que o melhor ingrediente para expandir a consciência de Krishna na cidade é a colaboração, colaborar. Because everything succeeds many times over when it's done in groups as opposed to done individually. Que coisas valiosas que acontecem porque há um grupo em vez de ser só um indivíduo. So in the corporate world, they used to put a lot of time into developing the individual, but they realized that people are always working together, and that's when most of the work gets done. So they shifted to work on team building as opposed to individual. Que no mundo empresarial, antes fomentava-se o desenvolvimento individual dos colaboradores. Mas agora, como os colaboradores em si também trabalham juntos, eles mudaram a perspectiva para fomentar o trabalho em grupo. So I think I've studied this a little bit, and Prabhu estudou isto um pouquinho. being empathetic, being sensitive to one another's feelings, these are the qualities that they say a person must have to be a good team member. Que ser empático e sensível às opiniões dos outros são ingredientes importantes para fazer parte ser membro de um grupo. Yeah, and as we said, the ability to listen, A habilidade de escutar really, really important for us. é muito, muito importante para nós. And to not be judgmental of others. Não julgar os outros. That's what it means to be sensitive to how others feel. Isso é o que significa sensitivo, Yeah. perceber como é que os outros sentem. Okay? Yeah. Thank you. Thank you. Sure. If we can cooperate, this is like one of the highest forms of service to Prabhupada. If we cooperate, it's one of the highest forms of service to Prabhupada. Se colaborarmos, é um dos melhores serviços que podemos dar a Prabhupada. Haribol.